Namastê. Mãe, como foi a sua infância? Como foi sua adolescência? Tem algo que aconteceu na sua infância que você nunca contou pra ninguém, que te machucou, que te magoou, que você guarda até hoje? De que você mais brincava? Como era a casa que você morava? E na rua que você morava, tinham condições financeiras? Como é que era seu pai com você? Como é que era sua mãe? E na sua adolescência, mãe? Assim, como você se sentia? Você tinha muitos amigos? Você sofreu bullying? Tem algo assim que você gostaria de contar que você nunca contou pra alguém? Você namorou ou você casou? Quem foram os seus namorados? Como é que era o lugar onde você morava? Você gostava? O que você já fez na sua vida, assim, que você se arrepende? E já teve, assim, alguma coisa que você gostaria de realizar que você nunca realizou? Você tem alguma frustração? E eu? Quando você descobriu que eu estava grávida, e quando você descobriu que estava grávida e que eu nasci, como foi pra você? Foi muito difícil ou foi de boa? Como era a sua relação com seu pai? Como era a sua relação com a sua mãe? Quem eram os meus avós? Quem eram os seus avós? Vocês sabiam que a grande maioria das pessoas que eu atendo normalmente vem com algum problema? Tem problema com os pais? E eu logo pergunto: você conhece a história da sua mãe e do seu pai? Você conhece a história da sua mãe? Você já perguntou? Você já assim, não, nunca me interessei, nunca perguntei. Então você não conhece sua mãe. Você não conhece sua mãe. Você já perguntou sobre essas e outras coisas, essas frases, né, essas perguntas que eu fiz no início do vídeo? Por acaso, alguma vez na vida você se interessou pela história dela? Pois é. Isso é um exercício que ajuda muito quando principalmente as pessoas têm mágoa com os pais. Se você tem mágoa com a sua mãe, se você tem algum problema, eu te pergunto, sinceramente, você conhece como foi a vida dela? Você já perguntou se ela tem alguma mágoa no coração, se ela se sentia amada? Sabe? Porque às vezes a gente só julga, né? A gente, às vezes não, sempre. A gente sempre cai no julgamento, né? A gente sempre tá julgando, julgando, julgando. Mas a gente não chega a querer conhecer a história dos nossos pais. A gente está tão acostumado, e trazem essa ideia tão forte pra gente de que nossos pais são heróis, que a gente nem dá o direito a eles de ser humanos. No nosso inconsciente coletivo colocam que nossos pais são heróis, que nossos pais não podem errar, que nossos pais não são humanos, que nossos pais não sofrem, são fortes e guerreiros. E aí, a humanidade deles, a gente esquece. A gente, na verdade, nem se dá conta que existe. Então, hoje, o exercício é esse. É hora de você parar de criticar e chegar para sua mãe e perguntar: mãe, como foi sua infância? Como você se sentia? Passou muitas dificuldades? O que você mais gostava de fazer? O que você mais gostava de brincar? Qual era a sua roupa preferida? Cava. Procure saber sobre essa pessoa. Algum motivo existe para que você tenha uma história com essa mulher? Seja ela aquilo que você considera bom ou se você considera mal. Não importa. Você tem uma história com essa mulher. Deus te deu essa mulher como mãe. E qual é a história que você tem com ela? Porque não adianta esperar ir embora para reconhecer. E quando eu falo de reconhecer, eu não falo, gente, de ir lá fisicamente, mãe, perdoa por nunca ter feito isso e isso. Não se trata aqui de perdão, não se trata aqui de ser agora, a partir de hoje, se esforçar para ser a melhor filha ou o melhor filho do mundo, tampouco ser o melhor pai, a melhor mãe do mundo. Não se trata disso, se trata de uma cura interna.
de você chegar perto de você, até porque muitos já perderam seus pais, né? Muitos já perderam suas mães. Então, a cura é interna. É falar assim, caramba, eu não tinha ainda consciência para procurar saber sobre essa pessoa. Agora eu tenho essa oportunidade. E aí, sabe aquelas mágoas, aquelas tristezas, vão tudo se dissolvendo. Começa a se dissolver naturalmente. E não existe espaço para perdão, perdoar, não se trata disso. Inclusive, eu nem gosto dessa palavra, porque né, eu já entendi que quando você fala assim, eu tenho que perdoar minha mãe, você está se colocando acima desses seres. E você não é superior a ninguém para falar, eu tenho que perdoar. Você tem que se curar e entender que são humanos, que não são super-heróis. E saber lidar com isso para a vida. Eu, por exemplo, né, eu tô próxima da minha mãe, voltei do Chile para viver perto da minha mãe. Mas eu não tenho uma proximidade com meu pai. Mas o meu problema com ele interno já foi resolvido. Acontece que antes eu achava que para resolver eu tinha que me aproximar dele. Eu tinha que ter uma relação, realmente aquela relação que dizem que é de pai e filha, de proximidade. Acontece que eu não fui criada, e isso eu entendi recentemente, eu não fui criada com ele. Não foi ele que me educou, não foi ele que esteve perto de mim nos momentos mais difíceis da minha vida. Então eu não tenho intimidade com ele, embora lógico que eu quisesse muito, que eu queira muito, mas não acontece. E eu entendi que essa coisa de não acontecer não tem problema. Ele tem a vida dele, ele seguiu a vida dele, ele é um ser humano que tem direito a seguir a vida dele. E eu tenho que me dar o direito de seguir a minha vida, mas sair do espaço de julgamento. Hoje, óbvio, eu deixei de julgá-los e julgar suas escolhas. Mas aí ele passou a me julgar, né? Passou a me julgar porque eu desapeguei. Eu desapeguei daquela necessidade de estar perto dele, de pedir a companhia dele. E é disso que eu falo. É da gente tratar isso dentro da gente, do nosso coração. Da gente não ter essa necessidade de falar assim, eu tenho que ter aquela relação de propaganda de margarina. Porque não é disso que se trata. Se trata de amar o próximo como a você mesmo. E você se ama? Entende? E aí você busca se amar, se aceitar, saber que a vida que você viveu até hoje com sua mãe é a vida que o universo trouxe para você. Essa é a sua história com ela. Então busca, né, perceber a sua mãe, olhar para sua mãe e falar: mãe, eu te vejo, eu vejo que você me deu o que pôde dar. Como eu falo, né, meu pai me deu o que ele pôde dar. E eu, como filha, dou aquilo que eu também consigo dar. E tá tudo bem. Então é assim que a gente tem que fazer, é assim que a gente tem que levar com a nossa mãe. De olhar para sua mãe, de olhar para seu pai, saber a sua infância. Eu fui buscar entender a vida dos meus pais. A minha mãe também, eu criticava demais a minha mãe. Criticava muito. Eu cobrava dela uma postura de mãe. Ah, eu queria uma mãe. Ela é a mãe. É a mãe que Deus me deu. E hoje eu sei que tudo que ela passou na vida, hoje a maneira que ela se relaciona comigo, com meus irmãos, com seus netos, tadinha, é o que ela pode dar. E ela dá o máximo que ela pode dar. Ela dá tudo. E a gente tem que pegar isso e falar, caramba, é tudo que ela pode me dar. E mãe, obrigada. Gratidão, mãe. E levar isso para a vida e parar de cobrar aquilo que vocês acham que o outro tem que dar. Hoje eu vejo minha mãe. É óbvio, eu não posso mudar a realidade dela, o que passa dentro da cabeça dela. Isso é, né, individual, mas é um alívio muito grande poder aceitá-la, aceitar sua humanidade, olhar para ela com humanidade, como uma mulher como eu, como um ser humano como eu, e poder deixar ela ser ela. E quando eu deixo a minha mãe ser ela, eu também passo a ser eu. Namastê.
Feliz Dia das Mães.